Olá! Convidada então a falar sobre feminilidade, eu quero começar por uma definição, que é a definição mais comum que a gente encontra quando pesquisa sobre o termo. Feminilidade, então, se define pelo agir delicado e sensível, próprio da natureza humana para o cumprimento de sua missão geradora. Eu não pretendo aqui, nesses poucos minutos de fala, abordar a diferença entre feminismo e femismo, nem tampouco discutir o machismo e seus efeitos nocivos para a sociedade, que são temas, relacionados à feminilidade. Mas, sim, chamar atenção para os estigmas que perpassam a definição trazida, que eu citei agora aí, de feminilidade. Então, feminilidade definindo-se pelo agir delicado e sensível próprio da natureza humana para o cumprimento de sua missão geradora. A ideia de feminilidade, assim como a de masculinidade e todas as outras ideias que pautam a nossa vida, nossos modos de ser no mundo, são construções humanas. Então, essa é a primeira e mais importante desconstrução que a gente precisa fazer. Ou seja, desnaturalizar as concepções que temos sobre feminilidade, para começo de conversa, na minha opinião. Enquanto uma construção social, a noção de feminilidade é carregada de preconceitos, de estigmas, de limites que servem a uma determinada intenção: manter as mulheres sob controle, controlar os corpos femininos, fazer com que nós, mulheres, estejamos sempre buscando nos adequarmos àquilo que se espera de nós. E se não conseguimos atender a essa expectativa, sentirmos-nos culpadas, em dívida, ou então sermos taxadas de loucas, histéricas, ou não confiáveis, se ousamos transgredir a norma socialmente estabelecida como uma sentença aparentemente inofensiva e voltada para o nosso bem, de que o que nos define então é o agir delicado e sensível próprio da natureza humana para o cumprimento da missão geradora. Notem, quando se fala própria da natureza humana, tá aí a naturalização de algo que é absolutamente cultural. Então é preciso desnaturalizar isso e reconhecer isso como cultural. E como produção cultural, passível também de ser revista, E o outro aspecto, seria o destino de toda mulher, a missão de gerar descendentes? Acho que repetir isso assim, de modo irrefletido, é bastante complicado, bastante problemático. Então, e mesmo aquelas que desejam cumprir, digamos assim, essa missão, não como quem vai cumprir uma missão, mas aquelas que desejam a maternidade, aquelas que desejam ter filhos, como eu tive 2 filhas, absolutamente desejadas. Então, para realizar esse desejo, a mulher necessariamente teria de ter um modo de agir delicado e sensível? É uma definição bastante problemática e ela é muito comum, É muito presente assim na sociedade. Então não é de se espantar, que diante dessa construção sociocultural aí, que tenta sempre se travestir de um manto de naturalidade, as múltiplas e diferentes maneiras de o feminino se manifestar, as feminilidades no plural, sejam tão atacadas e tão difíceis de serem aceitas em nossa sociedade. Então, por feminilidades múltiplas, pelo direito de cada uma ser quem é, sem imposições, sejam elas implícitas ou explícitas, Seguimos na luta por feminilidades no plural.